Muito bem, para a gente começar esse assunto sobre família e oração, convido aqui, que está nos nossos estúdios, o casal Milton e Regina, sejam bem-vindos. É um prazer muito grande receber, Deus te abençoe, vocês aqui, tá bom? Para a gente conversar um pouco. Pode sentar. É nosso. Que bom que o prazer é de vocês também, porque a gente vai poder conversar de maneira mais tranquila sobre essa temática de oração em família. Como é que vocês veem isso? Família, hoje a gente precisa rezar bastante ou pouco? Bastante. Olhando a realidade que a gente vê. Olhando a realidade que a gente vive, a gente precisa rezar muito, porque enquanto a gente, pai e mãe, tenta fazer o máximo dentro das nossas casas, né? Nossos filhos saem para a escola, para alguma atividade externa da nossa casa, né? E aí ele se depara com um outro mundo, né? Onde ele começa a se comparar, começa... meu amigo tem isso, meu amigo tem aquilo, os pais deixam fazer isso, né? Eles permitem. Os meus não deixam, os meus não deixam. Mas por que eu não posso? Então a gente vive em constante... uma guerra, né? Em constante guerra com esse mundo afora, que não é fácil, né? Eu imagino. Agora, antes de a gente entrar, acho que gostei dessa entrada, dessa temática. Eu gostei a gente pode começar já a falar sobre isso até. Mas vocês participam lá do santuário, vocês participam de qual pastoral? Seria bom para o pessoal que está em casa situar um pouco. Então, nós participamos da pastoral da família, né? Nós somos em 7 casais. Eu e a Regina, o Luciano e a Andréia, o Edilson e a Elisângela, o João Carlos e a Agnes, a Érico e o Márcio e o Júlio e a Gladys. E o Marcelo e a Melissa. Nós somos em 7 casais, onde nós temos diversos trabalhos na pastoral, né? Durante o ano, encontro de noivos, encontro de casais, Semana da Família, novena de Natal. Então, a gente tem diversas atividades enquanto pastoral da família. Vocês são ministros da comunhão também. Qual que é a experiência de ser ministro da Eucaristia, Regina? Como é que é essa questão de ser ministro da Eucaristia? Servir a Deus, né? Estar ali, né? Na hora que a gente entrega a comunhão, né? E não é a nós que aparecemos naquele momento, né? Aquela entrega recebe o corpo de Cristo, né? Então, que a gente só transmite, né? É um instrumento de Deus naquele momento, né? Com certeza. É muito prazeroso. Para nós é muito gratificante, né? É um trabalho, pode-se dizer isso, né? Um trabalho dessa maneira que nos traz muita força, né? Porque nós estamos sendo o intermédio, né? Nesse momento entre Jesus e a comunidade, né? E é onde a gente passa para eles, né? Para que eles saiam fortalecidos ali. A gente faz até uma oração antes. E eu peço sempre, né? Que a gente seja isso que a Regina falou, que a gente seja esse instrumento, né? Que a gente possa levar à comunidade o corpo de Cristo e que eles saiam dali fortalecidos, tenham uma ótima semana, um bom dia. Que bom. Eu acabei cortando os dois, mas assim, um assunto que eles começaram a introduzir, que eu achei interessante, eu acho que seria bom a gente já começar o programa falando disso. Por exemplo, vocês têm várias experiências com outras famílias pelos trabalhos que vocês desempenham enquanto pastoral familiar. Os conflitos são os mesmos em relação à questão da oração, por exemplo? As dificuldades são as mesmas, por exemplo, em relação aos filhos. Os filhos que vão lá para fora, vão para balada, como eles dizem, ou vão para algum lugar. Vocês percebem que a realidade é a mesma para os outros casais? A preocupação? Enquanto comunidade, a gente percebe que nós temos as mesmas dificuldades que nossos amigos, né? Com os filhos das mesmas idades, né? A gente percebe que a gente enfrenta os mesmos problemas, né? Porque quando você se depara com pessoas que você conhece e que não faz parte de uma comunidade, que não está na vida cristã, eles levam as coisas assim, né? A gente percebe que eles levam um pouquinho mais serenamente, dá a impressão disso, que eles não têm essa preocupação exacerbada que a gente tem de eu preciso encaminhar meu filho para que ele tenha, né, uma decisão sempre na vida dele cristã, que ela não possa sempre ser educado. Essa preocupação existe muito grande em nós, né? Eu percebo isso nos nossos amigos da comunidade. E, infelizmente, a gente não percebe isso afora, né? Então, é uma situação complicada. Os filhos questionam muito isso? Questionam. Por exemplo, quando eles vão conversar com vocês sobre aquilo que vocês... Por exemplo, para vocês, isso deve, isso não deve. Quando eles chegam lá fora, entram em contato com outros filhos, outros colegas, que não têm a mesma preocupação, qual que é a primeira preocupação deles? Eles questionam muito? Então, até uma vez minha filha falou assim, mãe, meu amigo fala muito palavrão perto de mim, né? Em um caso eu ensino a não falar, eu fui criada assim.
E ela falou, eu falei assim, olha, se você deve falar para ela, olha, isso me incomoda, porque com certeza se ela gostar de você, ela vai te respeitar. E foi isso que aconteceu. Ela preferiu a amizade dela e parou de falar palavras sujas e preferiu a amizade dela e falou, não, eu prefiro a sua amizade, se for para me ter a sua companhia, então, pelo menos perto dela, ela não fala. Então, isso já é um respeito. Agora, então, ela mostra isso, né? Vocês acham que, inclusive no início, antes de começar o programa, a diretora estava dizendo, a Eliane estava dizendo assim, sobre a questão da tradição, né? Eu achei muito interessante esse gancho pelo seguinte, vocês acham que essa formação que vocês dão, ou que vocês tenham recebido, ou se não receberam, quando criança, vocês acham que isso acaba, de certa forma, direcionando o futuro daquela criança? Vocês acham que isso é fundamental? Que a criança tenha um berço de oração na sua casa? Como é que vocês veem? Tiveram essa experiência quando criança? Nós tivemos, né? Ambos, né? Eu e a Regina, nós somos de famílias católicas, né? Meu pai e minha mãe, eu lembro, eu tive pouco tempo com a minha mãe, né? Ela morreu, eu tinha 10 anos, mas o pouco tempo que eu tive com ela, eu lembro de a gente sair para rezar em casa, para rezar terço, fazer novenas. Nós morávamos no interior de Mato Grosso, onde não chovia muito, né? Que tem a época de seca, e a gente fazia aquelas novenas pedindo para Deus chuva. E eu até lembro de uma situação que a gente estava no meio de uma procissão na fazenda e começou a chover naquele momento. Então, assim, aquilo marcou demais para mim, para quem estava, né, naquele dia, meus irmãos. Então, a gente teve isso como exemplo, né, de oração, pai, mãe, estar sempre presente, rezando, pedindo a Deus. E a Regina, com certeza, Você também, Regina? Com certeza. Eu fui já... Minha mãe, filha de Maria, meu pai também, vicentino. Então, a minha mãe sempre, através do terço, as orações de família, os filhos, ela sempre deu exemplo de que cada coisa que conquistou na vida foi através da oração. Isso é muito bonito, E né? eu, como também dando esse exemplo, de manhã já levo as filhas para a escola, já a gente entra no carro, já oferecendo o dia. Vocês têm uma filha adolescente, complica um pouco mais ou não? Complica. Por exemplo, complica o fato de ela aceita bem isso? Aceita. Aceita, que bom. Aceita. Até, assim, esse ano ela está fazendo crisma e ela falou, mãe, eu quero entrar no encontro de jovens, eu quero fazer um encontro e ter amigos, né, para participar. E ela vê essa diferença na escola. Olha, mãe, aquele amigo fez o encontro de jovens e participa. Então, isso para ela vê essa diferença nos amigos. Ela importa, sim. Então, porque assim, quando tem muitas pessoas, quando escolhem, como no caso de vocês, escolheram constituir uma família, e tem pessoas que dizem assim, quando eu tiver meus filhos, eu vou educar dessa maneira, né? Vou fazer desse jeito, eu não gostei dessa maneira que fui educado, etc., como fui educado, etc. No caso de vocês é o contrário, vocês quiseram fazer com os filhos o que receberam. Isso. Com certeza. Isso é muito bom. Porque é o que a gente acredita, né? Então, naquilo que a gente acredita, a gente quer que nossos filhos, né? No nosso caso, nós temos 3, como você lembrou, né? A Giovana de 15, a Júlia de 13, 11, desculpa, e a Juliana de 8. Então, são idades diferentes, né? Mas que a gente, hoje, por exemplo, elas vão por livre e espontânea vontade, né? Que bom isso, né? Então, elas gostam de participar, elas querem estar presentes na missa, participando de oficinas, não de teatro lá, né? Mas das celebrações especiais, e elas querem estar presentes, né? Isso é muito bom. Olha, então você que está em casa, está vendo só, eu acho que, vou até levantar aqui, é importante a gente perceber o seguinte, quando a gente tem uma vontade de fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, a gente pode fazer o que for. A oração acaba sendo fundamental. A oração acaba nos ajudando a entender um pouco melhor, como o Miltinho, como a gente conhece, e a Regina, eles estão dizendo e estão dando esse testemunho muito interessante. Então, olha, na sua família, você que está assistindo o programa agora, tem alguma dificuldade, tem alguma coisa que você até gostaria de nos perguntar? Quem sabe a gente pode te ajudar a entender esse momento tão, talvez, difícil ou importante na sua vida? A gente, quando educa alguém na oração, a gente percebe o crescimento dessa pessoa. E é por isso que a gente tem que começar a viver a partir disto. A oração, ela é fundamental quando ela nos transmite aquilo que nós precisamos diante de Deus e aquilo que Deus precisa para com a gente. Por isso que essa troca aí é fundamental. Rezar é bom porque essa interatividade que a gente pede que vocês façam aqui, fazendo o seu pedido de oração, ligando para cá, é a mesma interatividade com Deus. Claro, num outro patamar, numa outra maneira, numa outra consciência. Mas é importante que a gente tenha esse diálogo constante com Deus. É assim que a gente aprende a viver um pouco melhor como cristão, como cristãs.